boa tarde, boa noite. E aí, galera, vamos começar mais um vídeo. Mais um vídeo que é uma zoeira fodida que eu faço aqui, uma gambiarra fodida. Espero que tenham gostado desse Pitágoras. Foi meio longo, demorou só o cacete pra terminar. Eu fiz Xenófanes eu acho que já deve ter sido postado, né? E agora a gente vai começar com Parmênides. E eu quero, antes de começar a falar propriamente dito sobre o dito cujo, tenho que conversar uma coisa interessante que eu acho que, não sei se vocês tenham notado isso, só que vocês perceberam que todos os filósofos até agora eram políticos? Será que vocês perceberam isso? Deixa eu dar uma volta aqui. O único até agora que eu falei que não era um político foi o Heráclito, porque ele não quis entrar na política. Fora isso daí, todos os outros eram políticos, ou seja, eram grandes influenciadores. Talvez seja isso que fez as ideias dele serem tão difundidas. Eles eram grandes políticos. E Parmênides também, ele não fugiu dessa regra, ele era um político. Ele fundou a escola eleática e ele tinha como mestre, ele tinha um mestre pitagórico, como eu já contei pra vocês. Pitágoras, ele, depois que ele foi embora desse mundo para outro, ele se tornou praticamente quase um deus. Praticamente isso. Tem gente que até pensou que ele não era real, esse tipo de coisa. Ficou uma zoeira só, pô. Ele era praticamente um deus, ele foi considerado um deus para os pitagóricos da época. Tomando meu cafezinho aqui. Então, a escola pitagórica teve grande influência em Parmênides. O mestre de Parmênides era um pitagórico. Um detalhe interessante. Então, como Parmênides ele dividiu a filosofia dele? Primeiramente, ele dividiu em 3 caminhos. E era um poema. Era um poema que tinha uma deusa que chamava ele, aí ficava falando aquelas abobrinhas e tal, certo? Foi essa forma que ele escolheu de representar a filosofia dele. Que a deusa chamou ele e tal, e deu 3 caminhos. O caminho da verdade absoluta, o caminho da falsidade e do erro, e o caminho da opinião plausível. Em resumo, são essas 3 coisas que ele lançou. E dentro dessas 3 coisas, a primeira, ele lançou algo que duraria até os nossos dias e seria um quebra-cabeça imenso, que é o que eles chamam de ontologia. Não é antologia, o estudo das antas, não. É ontologia, o estudo do ser. Quando fala ser, geralmente quando a gente vai para a faculdade, a gente encontra muito essa palavra, principalmente no livro de Miguel Reale, quando ele fala de ontognosiologia, aí a pessoa fala, que porra é essa, véio? Enfim, fala sobre o ser. Ele tenta identificar o que é o ser e o que não é o ser. Por exemplo, o que é real do que o que não existe, o que existe e o que não existe. É exatamente essa questão, o ser e o não ser. E ele se preocupa muito com essa questão, Aristóteles não, Parmênides. Porra de Aristóteles, cara, Aristóteles ainda vai chegar. Então, ele vê uma necessidade de explicar o que é o ser e o que é o não ser. O não ser é a mesma coisa que nada. O nada não existe, segundo o Parmênides. E o ser é tudo aquilo que existe, basicamente. Perdoe pela festa que tá aqui por todos os cantos, mas é fim de semana, viu? Então isso é normal de acontecer, esses montes de música aí. Então, ser e o não ser. Eis a questão. É exatamente isso que ele se preocupa. O que ele fala é que não pode existir um não ser. Porque o ser, ele é. E ele não pode ser o não ser, porque aí seria uma complicação danada. Um nada fazer alguma coisa. É meio estranho isso. O ser, ele é o protagonista para o Parmênides. E ele diz que o nada não existe. O não ser não existe, não tem como derivar nada dele. Como, por exemplo, o nada não pode criar nada. Também existe essa sentença dentro do espiritismo, só para fazer um link,
realmente não existe isso para o espiritismo também. O nada não pode fazer o nada, porque o nada já não é nada. Como é que vai surgir algo do nada? É exatamente isso que ele diz. E outro detalhe também muito importante do espiritismo, que diz que não existe o nada, praticamente tudo é preenchido com alguma coisa. Tudo está preenchido, mesmo que a gente não veja, até mesmo no próprio vácuo existe alguma coisa lá que a gente não consegue perceber. E essa é uma lei do nosso querido amigo Parmênides. Aqui, ó, ele já diz, o não ser não existe, tudo é preenchido por alguma coisa, tudo é ser. Só que a forma como ele explica, meu amigo, ele, deixa o ser, só existe Deus. Praticamente é isso. Uma das maiores críticas que teve do monismo, como é conhecido, é porque só Deus pode ser. Então os outros... Isso vai dar muita zoeira, velho. Vocês não têm nem ideia de quanta zoeira esse negócio de Parmênides vai dar. Aí vai ter gente dizendo que a realidade... que a gente vive dentro da realidade dentro da mídia de Deus. Vai ter um monte... Velho, eu não vou nem entrar em detalhes, mas vai ser uma zoeira tão fodida só por causa desse negócio, velho. Então, o ser, para ele, é a realidade absoluta e a verdade absoluta. E tudo aquilo que não é ser, é não ser. E o não ser não existe. É basicamente isso. Agora vamos entrar em mais detalhes sobre o que é o ser. Primeiro, o ser, para Parmênides, ele é incriado e incorruptível. Quando ele fala incorruptível, é porque ele não pode se autodestruir ou se auto-renovar. Basicamente é isso que ele disse. E incriado é porque ele não é derivado do nada. Ou seja, o não ser é aquela regra. O ser não pode ter sido criado do não ser, porque o não ser é nada, caralho. Basicamente isso. Ele também não pode ser derivado de outro ser. Aqui nós temos outra problemática aqui. É a problemática que é a mesma problemática que a gente tem hoje em dia sobre Deus. Se vocês perceberem bem, algo que não foi criado e não foi tirado de outro ser. E que é incorruptível. Quando fala em incorruptibilidade, fala sobre indestrutibilidade. Ou seja, ele não pode ser destruído e ele não pode ser alterado. Isso que eles têm como incorruptível. A ideia de Parmênides, mais ou menos trocando por minutos, seria mais ou menos o seguinte: se você mudar de forma já era, você não pode mudar para aquilo que não ser. Porra é essa? Como por exemplo, o tempo. O tempo, Parmênides diz que só existe o presente. Mas pra frente a gente vai ver isso daí, porque vamos continuar. Então, nós vemos aqui que nada se cria do nada. E o ser, ele não pode deixar de existir. O ser, ele não deixa de existir e nem pode se transformar em algo que não seja. É um negócio meio estranho, mas eu vou tentar explicar para vocês assim, ó. Ele fala que o tempo é só o presente, basicamente. Porque ele se baseia que o ser, ele não pode deixar de ser, muito menos ele existir um deve ser. Não pode existir algo, você não pode virar algo que ainda não existe, porque isso é o não ser. Então, basicamente é isso que ele diz. Aí ele deixa bem rígido, se vocês perceberem, é bem rígido a proposta dele, não é? Que até mesmo a existência de movimento, ele restringe, ou seja, não existe movimento, segundo as leis deles. Não existe movimento porque você não pode deixar de ser, muito menos virar algo que ainda não existe. Ou seja, isso tudo são não ser, deixar de ser e se preparar para ser algo que ainda não existe. Isso que ele aponta. Só que ele esquece, como Platão, ele vai refutar essa ideia dele no mundo das ideias, o hiperurânio, como ele chama. Então não vou nem entrar em detalhes por enquanto sobre isso, mas fica o detalhe aí para vocês. Platão, ele vai falar muito sobre isso. Então, para Parmênides, a eternidade, ela é um presente eterno. Não é, aí você pensa, não é um presente tipo, toma Deus, eu dei para você de presente. O presente, a eternidade é um presente que eu dei para você, Deus. Não, quando fala presente é questão do tempo, cara. Então, o presente era um eterno presente.